Olá, nós estamos aqui na aula de Educação Física. Essa aula é para os nonos anos do ensino fundamental, ok? Então, nessa aula, nós trataremos as práticas corporais alternativas. O que são práticas corporais alternativas? Por que elas foram criadas? Qual o seu grande objetivo? Vamos para a nossa aula de hoje, ok? Então vamos lá. Começando a discutir as práticas alternativas. Se a gente fala de alternativa, é por quê? Porque existem práticas corporais clássicas e tradicionais. Essas práticas corporais tradicionais, elas têm valores exacerbados de competição e divergência, né? Transformam as pessoas em competidores e, e aí com detrimento da cooperação e tudo mais. Então, alguns professores, algumas pessoas começaram a pensar práticas alternativas a essa característica esportivizante, essa característica competitiva exacerbada que às vezes existe nos conteúdos de educação física, e aí se vinculou aí novas práticas, práticas alternativas. Segundo esse pesquisador, as práticas corporais alternativas elas estão relacionadas ao movimento humano e o desenvolvimento de capacidades físicas, e o desenvolvimento acontece de forma não convencional, também denominado de não tradicional. Tá? Então não vai seguir aquele pensamento tradicional esportivo, ela segue outra conotação, uma conotação de conexão com o mundo, com as pessoas, uma característica mais de cooperação, uma característica mais de construção de valores, em detrimento aí às características esportivizantes e competitivas que existem nos conteúdos clássicos, né? Então observe bem comigo aqui no texto, faz ocorrer, né, que é alternativo, que oferece a possibilidade, né, capaz de funcionar como uma resposta, como um remédio. Então, além de ser uma prática alternativa, uma possibilidade diferente de prática corporal. Então, predominantemente, às vezes, existe a predominância de práticas corporais muito competitivas. As práticas alternativas, elas não têm essa característica, elas têm característica mais cooperativa, certo? E é muito importante que você desfrute de práticas alternativas corporais e não se envolva apenas com competições. Então vamos lá. Então, uma das práticas, a origem das práticas alternativas, como elas surgiram? Elas surgem da manifestação, né, de alternativa aos movimentos de questionamento da sociedade moderna. Então, a sociedade moderna, muito competitiva, muito massacrante, né, que exige cada vez mais que as pessoas participem, sejam competitivas umas com as outras. Isso gera muito estresse na sociedade, né, e gera uma cobrança muito árdua, muito grande, né, para as pessoas. Então, as práticas corporais alternativas, elas são uma manifestação alternativa, né? Ela vem surge do questionamento. Será que a gente precisa de uma sociedade realmente assim, com essas características predatórias, não? Que existe aí nas competições, às vezes muita violência também vinculada através desse tipo de competição. Então, observe comigo. O pensamento moderno causou principalmente a fragmentação das coisas. O homem, a natureza, a matéria, o espírito, a qualidade, a quantidade, o corpo, a alma, objetivo, sujeito, razão e sentidos estão fragmentados, né? As pessoas têm uma concepção do mundo fragmentada, dividida. O homem não é parte da natureza, ele é um explorador da natureza. Na verdade, as práticas alternativas vêm reconectar o homem consigo mesmo e com o universo que está à sua volta. Ou seja, você, você não é uma coisa separada da Terra. Você é o todo manifesto. É toda a vida da Terra. Você faz parte da vida da Terra. O tempo, você é o tempo. Tudo que está à nossa volta faz parte da nossa existência. Tudo está. Nós somos o todo manifesto. Não existe nada que esteja faltando ou nada em excesso. Nós estamos aqui e agora e precisamos desfrutar o aqui e agora, nos conectarmos com tudo que está à nossa volta, porque essa é a nossa vida, esse é a nossa existência e nós existimos para estar, para celebrar a nossa existência com todas as coisas que está à nossa volta.
Então, o movimento alternativo surge como um protesto, né? E descontentamento com o processo civilizatório existente na sociedade moderna e busca uma nova roupagem e um novo símbolo para o corpo. Ou seja, o corpo já não é mais aquele símbolo de status, poder, né? O corpo não é mais um objeto de exploração. O corpo agora ele deve se voltar aí para o desenvolvimento, né, das capacidades físicas e desenvolvimento da saúde corporal. Muito bem, assim nós percebemos que o corpo ele deve ser um instrumento de emancipação humana e é a nossa casa existencial e devemos cuidar dele e devemos ter uma conexão com ele e esse corpo deve estar conectado a tudo à nossa volta e não apenas explorar todos os recursos do corpo, mas cuidar, preservar, cuidar bem do corpo e da mente, de todos os aspectos que fazem parte da nossa vida, certo? Então, perceba bem que a origem dessas práticas alternativas, uma das práticas alternativas bastante interessantes são as trilhas, que são as caminhadas. Qual a origem dela? Essa na atividade nômade, os seres humanos tinham uma locomoção, a necessidade de se locomover, né? Aqui uma casa, né? Uma casa do nômade. Ainda existem populações nômades no planeta e eles mudam de um lugar para o outro, constroem suas casas, tal. Mas inicialmente a atividade nômade, né, era uma das atividades principais de locomoção humana. Ou seja, os seres humanos não tinham veículo, não tinham ainda os animais para se locomover e eles caminhavam, né, longos trajetos para poder sobreviver, coletar e caçar e tudo mais. E essa atividade nômade assim, de caminhar já é uma característica da composição de locomoção humana, a questão bípede, você poder andar com os dois pés e andar longos percursos. Eu já fiz várias caminhadas aí de 45 quilômetros, foi a caminhada maior que eu fiz, mas é bastante interessante a caminhada. Ela nos conecta com a natureza para observar, né, a natureza. Então, caminhada como forma de lazer, divertimento e contemplação da natureza. Então, é uma prática alternativa. As pessoas fazem isso para se conectarem com a natureza, observarem a natureza, desfrutar de momentos de tranquilidade, de harmonia, certo? Então, é bastante interessante. Então, a caminhada. Nós temos também o trekking. O trekking. O que é isso? O trek é uma palavra de origem sul-africana, né? Que significa trilha, ou seguir um caminho, ou seguir caminho a pé, fazê-lo de forma a pé. Então, quais são as características básicas de uma trek? É pernoitar na caminhada, né? Ele poder passar a noite, dormir em algum ponto da caminhada. Então, é preciso fazer uma trilha, uso de mochilas e material de camping. Então, para você fazer aí a sua uma caminhada, tal, em meio à natureza e pernoitar no espaço natural. Então, isso é uma trek, ok? E é uma das formas bastante interessantes de entrar em contato com a natureza, né? Uma prática alternativa bastante interessante, bastante divertida que os jovens podem desenvolver em suas atividades atléticas, né? Suas atividades esportivas, que não têm características de competição, mas de lazer, de desfrutar momentos de paz e tranquilidade. Então, quais são os cuidados que a gente deve ter para fazer uma atividade dessa? Primeiro cuidado é o nível de condicionamento das pessoas que vão participar, né, as condições físicas das pessoas e as dificuldades. Eles devem estar atreladas, não pode ser muito difícil para as pessoas, nem uma distância muito grande. Então, o condicionamento físico das pessoas deve estar de acordo com o nível da caminhada, tá? As roupas devem estar adequadas, roupas para o momento de frio, roupas que possam secar facilmente, mesmo que não aqueçam demais o corpo, enfim, tem roupas adequadas, usar equipamentos e roupas adequadas. A mochila também tem que ser adequada para transportar o material, alimentação, água, enfim. E as barracas para acomodação à noite também é necessário. Comunicar o corpo de bombeiro. Por quê? Porque o corpo de bombeiro deve saber a trajetória que está sendo feita pela equipe que está fazendo a trilha e também os locais de apoio e possível tempo de realização.
Porque se houver algum problema, né, facilmente aquelas pessoas que estão lá monitorando essa caminhada vão poder entrar em contato com o Corpo Bombeiro para fazer o resgate da equipe caso tenha algum problema. Então é muito importante essa característica, esse ponto. E o local e a trajetória também tem que ser bem planejados, porque tem que ter um guia experiente que sabe andar por aquele local para que não ofereça riscos a ninguém. O outro ponto é os pontos de apoio. Durante a prova deve existir vários pontos de apoio para fornecer materiais, alimento, água, primeiros socorros, enfim, deve ter segurança. Você não pode fazer uma trilha de qualquer forma, né? E a questão do clima da região. Você não pode expor-se a climas muito frio ou muito quente, enfim, as pessoas têm que estar aclimatizadas àquela condição, ou seja, estar acostumada a fazer aquela atividade naquelas condições. Você não pode pegar e fazer uma trilha, pegar as pessoas e colocar elas em situações para as montanhas, porque é muito perigoso, né? Subir montanhas, tem que estar aclimatizado, ou seja, adequado às condições climáticas de temperatura do ar, se o ar é rarefeito, se tem baixa quantidade de oxigênio, tudo tem que estar climatizado. Você não pode fazer uma trilha assim sem prestar atenção ao clima da região, os aspectos geográficos, ok? E outro ponto é a alimentação desidratada, né? Tem que ser usado, não pode usar biscoito recheado, porcaria, né? Tem que usar alimentos adequados para fazer a caminhada, porque você pode ter problemas estomacais, pode ter diarreia, enfim. Pode ser, em vez de ser um lugar prazeroso, um momento prazeroso, pode ser um momento bem desagradável. Então o alimento tem que ser adequado às condições que você vai estar realizando, o ambiente, né? Principalmente alimentos desidratados, para que não ofereça nenhum risco à sua saúde, que você possa se alimentar durante toda a prova e realizar a prova com tranquilidade, desfrutar dos momentos da natureza, certo? Então, seguindo esses pontos aí, esses pontos chaves, você pode até realizar aí uma caminhada noturna, uma caminhada aí com sua equipe, tá? Mas lembre sempre de levar em consideração todos esses aspectos. Tem a família também pode ser, né? As atividades alternativas pode ser uma questão para realizar com a família, desde que seja com segurança. Então essa aula termina por aqui. Um forte abraço e até mais!